Tremor de terra de 4.1 na escala de Richter registado em Lisboa. Tremor de terra de 4.1 na escala de Richter registado em Lisboa. Tudo acerca do mais recente álbum dos Foo Fighters, Your Favorite Toy, arte, alinhamento e nova faixa para ouvir agora. Após 3 anos, os Foo Fighters voltam a lançar álbuns. Your Favorite Toy representa o 12º disco de estúdio do grupo liderado por Dave Grohl, que volta a Portugal a 10 de julho para um espetáculo no Nusa Live. Aqui estão todas as atualizações. Antigo príncipe André preso por alegada má conduta. O irmão de Carlos III foi detido na quinta-feira por suspeitas de má conduta no desempenho de funções públicas, segundo noticiou a BBC. Morre rapper Lil Popa com 25 anos. O artista de 25 anos ganhou notoriedade por faixas como Blessed, I Guess e Under Investigation. Miguel Miranda, danos complementares podem ocorrer. O antigo líder do IPMA esclarece que o epicentro do terremoto se deu, numa área onde fenómenos deste género têm surgido, embora o sismo tenha acontecido a uma profundidade consideravelmente elevada. Estados Unidos da América e Irão abrem espaço para conversações enquanto se preparam para o conflito. Desde a invasão do Iraque, a presença militar americana na região do Golfo não era tão significativa. Câmara espera receber a notificação da decisão positiva em relação à Sevenair. O assunto em questão envolve uma discordância sobre uma alegada dívida de taxas de assistência no aeródromo no valor de 107 mil euros. Stadler e Critical Software estabelecem empresa de tecnologia ferroviária em Portugal. A Stadler e a Critical Software divulgaram a formação da Stadler Digital Labs, uma joint venture focada na criação de soluções digitais e de cibersegurança para a indústria ferroviária. O recente fenómeno francês ascendeu à foia para marcar a história. Paul Seixas tem ascendência portuguesa. Ventura em Montenegro, entre fogachos e falhas redondas. Durante o debate quinzenal, Luís Montenegro é criticado por André Ventura pela forma como geriu a crise provocada pelo mau tempo. O primeiro-ministro reage, afirmando que o líder do Chega não apresentou acusações claras. Suspeito de abusar da filha de uma amiga é detido. Uma denúncia anónima originou a investigação. De que forma será realizada a investigação sobre casos de racismo na Luz? O Real Madrid submeteu à UEFA todas as evidências disponíveis referentes a casos de racismo na Luz. O que se seguirá? Qual é a duração da investigação? Também se considera o efeito deste caso no balneário das Águias. Utente é agredido por enfermeira dentro de ambulância. Investigação em curso no hospital. O incidente teve lugar enquanto o utente era transportado para Lisboa, onde iria submeter-se a um exame. A ULS do Alto Alentejo iniciou um inquérito sobre a situação e já afastou a enfermeira responsável pelo transporte de utentes. Fátima. O turismo religioso pode impulsionar a recuperação. O Santuário de Fátima viu perdas que ultrapassam os 2 milhões de euros. Desastre. Maria Luís solicita soluções concretas dos seguros. A comissária alerta que os efeitos de eventos como a tempestade Christine e a cheia são reais, não são abstratos, são humanos e requerem soluções concretas. O setor reivindica a criação de um fundo para calamidades. Organização do Tratado do Atlântico Norte 3.0, Estados Unidos da América dão luz verde à Europa para criar um exército próprio contra a Rússia. Em análise no podcast Diplomatas, as lições da Conferência de Munique sobre a relação transatlântica, os 80 anos do Long Telegrama,
a presença de Rubio na Hungria e a influência do projeto 2025 na Casa Branca. As diversas reações ao caso Vini Júnior. As alegações de racismo feitas por Vini Júnior em relação a Prestiani dominam as conversas. Mbappé afirma ter escutado o insulto, enquanto os encarnados insistem que tal é inconcebível. Deveria o Benfica agir com mais cautela? Rui Moreira assume a nova função de embaixador de Portugal na OCDE. A posição que Rui Moreira irá desempenhar está sujeita a uma nomeação política. Vila Galé forçada a fechar todos os seus hotéis em Cuba devido à falta de eletricidade, sem data prevista para reabertura. As restrições impostas pelos Estados Unidos estão a intensificar-se em Cuba, onde o único grupo português com operações hoteleiras teve de encerrar os 2 hotéis que ainda permaneciam abertos no país. Voos do aeroporto Stansted estão a ser investigados pela polícia em relação a Epstein. Em 2019, Jeffrey Epstein, o magnata e criminoso sexual, tirou a própria vida na prisão. Marcelo impôs limites ao governo durante as tempestades e uma ministra que exige esforço. Este episódio é moderado por David Santiago, com a presença de Felipe Santa Bárbara, São José Almeida e Suzete Francisco. Rússia tem novos alvos na Ucrânia. O especialista Rui Vilar afirma que Moscou ambiciona mais do que apenas questões territoriais e que a Ucrânia provavelmente já está a ceder em relação à cedência de terras. A Rússia está a sentir-se poderosa. Código nomeado Volga. Espião falso tentou iludir a PJ em 3 ocasiões. Arguido está em prisão preventiva. Documentário da BBC aborda o caso de um pedófilo português. A PJ publicou documentários nas redes sociais, afirmando que a situação constituiu uma missão quase impossível para salvar crianças. Condições meteorológicas adversas. Executivo está a enterrar a cabeça na água? Sérgio Costa, PS, e Pedro Pimpão, PSD, avaliam a reação do Executivo face às tempestades. Não adianta esconder a cabeça na areia ou na água. Portugal não estava preparado para a tempestade. Os mitos que perduram nas escolas, 10 erros graves da educação. Quais são os mitos que se mantêm acerca da educação infantil e por que razão permanecem tão profundamente enraizados em numerosas escolas? Este Birras de Meia analisa as provas científicas. Competição pela TAP. Quais indícios já foram apresentados pelos concorrentes e o que ainda precisa ser resolvido? Os 3 concorrentes da TAP já se encontraram com a equipa de gestão para compreender em detalhe a estratégia e os dados da empresa. Qual é a situação atual da corrida à privatização? Escuta o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. Porto de Mós destina 6,5 milhões para restauro de prejuízos. Desta forma, uma fatia relevante do saldo de gerência, para não afirmar que é o total, será direcionada imediatamente para as prioridades decorrentes da tempestade. Dez dias para alcançar entendimento com Teherão ou surgirão consequências. Na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que é imprescindível estabelecer um acordo relevante com Teherão, advertindo que se isso não se concretizar em 10 dias, poderão surgir consequências. Sindicalistas da SATA sinalizam perigos da privatização. De acordo com o coordenador da Comissão de Trabalhadores da SATA, a medida foi imposta pelo acionista sem consulta prévia às estruturas representativas dos trabalhadores. Guarda Revolucionária é adicionada pela União Europeia à lista de terroristas. Os operadores da União Europeia estão impedidos de fornecer recursos económicos e fundos ao grupo.
Idade mínima para redes sociais elevada para 16 anos, salvaguarda ou falsa sensação de controlo. O acesso às redes sociais passou a exigir consentimento dos pais, com o Parlamento a aprovar a alteração da idade de 13 para 16 anos. Estaremos a falar de uma verdadeira proteção das crianças ou apenas de uma ilusão de controlo? A resposta aos portugueses não pode falhar agora por parte do Estado. José Luís Carneiro afirma que apoia as soluções e apresentou uma proposta de orçamento retificativo ao governo. Montenegro reconhece a atitude do Partido Socialista, mas afirma que a medida ainda não se justifica. Falcão ou Pomba, quem poderá assumir a liderança do BCE após Christine Lagarde? Rumores sobre uma possível saída antecipada da chefe do Supervisor Europeu geram competição pela sucessão. Pablo de Cos figura entre os potenciais candidatos. O governo espanhol já manifestou que terá uma palavra a dizer. Investigação recente sobre Sócrates afeta o caso Marquês. Em 2025, o Ministério Público deu início a um inquérito relacionado à aquisição de uma casa por Carlos Santos Silva, que foi vendida pelo primo de Sócrates. Há suspeitas de que um esquema de branqueamento de capitais possa estar a ser repetido. O que CR7 e Messi não conseguiram, o jovem Gordon realizou. Em apenas 43 minutos, Gordon assinalou 4 golos no estádio do Karabakh durante a primeira parte. PTRR. Montenegro convoca partidos e seguro, estão todos convocados. O primeiro-ministro afirma que os apoios estatais para lidar com os efeitos do mau tempo totalizam 3,5 mil milhões. Menciona um novo ciclo político, sem eleições e na próxima semana revelará o novo MAE. ENAPA 2000, Telefone Call, Pão, Amor e Totobola, já está disponível em streaming. Os ENAPA 2000 lançaram seu single de estreia, Telefone Call, Pão, Amor e Totobola, em streaming, após a sua edição original em 1987. Reviva aqui as músicas. Trump age como um imperador global e faz ameaças à Organização das Nações Unidas. Realizou-se a primeira sessão do Conselho de Paz, com a participação de Portugal como observador. O Conselho revela onde se encontra o poder e as nações presentes desejam aproximar-se de quem exerce autoridade, analisa o Coronel José do Carmo. Terá sido a Ucrânia a responsável pelo boicote ao Nord Stream? Uma residência que se inspira nos palheiros de Ilhavo revela-se, mas protege-se. Situada numa parcela de terreno próxima do mar, a casa de um só andar toma como referência os palheiros da região de Ilhavo e conecta-se ao ambiente envolvente sem se revelar. Novo inquérito a Sócrates por suspeitas de branqueamento. Alegadamente, Carlos Santos Silva e José Sócrates terão voltado a empregar o mesmo esquema de branqueamento que foi descoberto na Operação Marquês. O primeiro vídeo do YouTube é adquirido pelo Museu Vitória e Albert. Intitulado Miate Zoo, este vídeo foi o primeiro a ser disponibilizado na plataforma YouTube, a 23 de abril de 2005. Air France KLM argumenta que modelo de governação e preço serão cruciais para prosseguir com a aquisição da TAP. A direção da Air France KLM considera que o encontro recente com a gestão da TAP foi extremamente positivo e, sem entrar em muitos detalhes, ressalta que o custo e a futura administração da companhia aérea, assim como o seu papel potencial, serão fundamentais na proposta que apresentar. Debatida a implementação de uma área desmilitarizada no Donbass. Vladimir Medinsky, líder da delegação russa, descreveu as conversações como complicadas, mas significativas.